Oi gente, tudo bem com vocês? Que alegria voltar aqui no meu canal para mais uma conversa, mais um bate-papo sobre a Palavra de Deus, mais uma reflexão aqui no nosso Torpedo 365, tá? Estou muito feliz por dar continuidade a esse projeto e hoje eu quero refletir com você no capítulo 2 do livro de Filipenses, capítulo 2, num trecho específico em que Paulo fala da humildade. Eu quero ler primeiro o texto com vocês, tá? Começa assim, no versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Em outras palavras, Paulo está exortando os cristãos filipenses que eles deviam pensar muito no bem-estar coletivo e não somente no seu bem-estar individual. E aí ele continua no versículo 5 dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Olha só, gente, eu tenho falado aqui no Torpedo, por alguns episódios, a respeito da humildade. A humildade de Cristo, aliás, Jesus é o único ser, única pessoa que já existiu aqui nesse planeta que é digna de ser nosso exemplo, nosso modelo em tudo. Certo? Nosso modelo em tudo. Jesus é modelo para nós, para mim, para você, para todas as pessoas, em todas as coisas, porque foi o único perfeito. Né? Significa que não adianta eu pegar modelos humanos e estabelecer esse modelo para ser seguido na minha vida. Pai e mãe falham com a gente? Falham. Nós também falhamos com nossos filhos, falhamos. Os filhos falham conosco também. Né? Vamos pegar agora na área política aí, né? Vereador, prefeito, deputado, governador, esses homens, presidente, senadores, esses homens também falham porque eles são seres humanos. Então toda vez que eu jogo as minhas expectativas em cima de um ser humano, fatalmente eu vou me decepcionar. Isso é taxativo, tá? Toda vez que eu coloco as minhas expectativas no ser humano, eu me decepciono. Então ninguém é modelo para nós. Tá? E o único modelo de ser seguido no quesito humildade também é Jesus. A Bíblia diz que mesmo ele sendo Deus, ele não considerou usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele era Deus, ponto. Para ele não era usurpar um lugar que não era dele. Era dele, o lugar da divindade era dele e continua sendo dele. Mas mesmo assim, ele se humilhou, ele veio em forma de homem. O descer do céu, se ele tivesse descido do céu, vindo à terra em forma de homem, em forma de alguém rico, alguém poderoso politicamente, quem sabe um imperador, um rei, né? Já seria uma enorme humilhação para o Filho de Deus. Já seria um esvaziamento, né? Uma abnegação de tudo aquilo que era dele, por fato e por direito. Mas não parou aí. Ele não só veio em figura humana, mas ele veio em forma de servo. Jesus mesmo, certa vez, disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Né? Foi esse o propósito pelo qual ele veio aqui nesse planeta, para salvar o ser humano e servir o ser humano, e servir de ponte entre o ser humano e o Pai. Foi para isso que Jesus veio. Agora, em forma de servo, ainda houve uma humilhação maior, porque ele
carregou a cruz. Ele morreu a morte de cruz. A morte reservada aos piores tipos de criminosos da sua época. Então houve uma humilhação tripla aí nesse trajeto de Jesus, né? Ele era Deus, se humilhou em forma humana, se humilhou em forma de servo e se humilhou em forma de pior bandido da época. Por quê? Porque ele veio aqui para defender você e eu. Ele veio aqui para salvar você e eu. Por isso ele foi considerado revolucionário, por isso ele foi considerado um fora da lei da época, né? Mas ele se sujeitou, ele se submeteu a esse tipo de tratamento por amor a você e a mim. Agora, para isso, exigiu que ele fosse extremamente revestido de humildade. Porque ninguém que não fosse humilde iria deixar a glória celestial para vir aqui morrer por nós. Por isso que Paulo coloca Jesus como nosso exemplo. Ele diz assim, tende em vós, ele está dizendo para mim, Antônio, que impere no teu coração, que reine aí no teu coração, que tome conta do teu coração, o mesmo sentimento que tomou conta do coração de Cristo. Porque ele era Deus, se tornou humano, se tornou servo e se tornou um homem que morreu o pior tipo de morte. Quando eu ligo esse texto com João 13, em que Jesus cingiu-se com a toalha, colocou a toalha na cintura e saiu lavando os pés dos seus discípulos, eu fico emocionado quando eu paro para pensar nessa cena, né? O Deus, dono do universo, criador do universo, ali com a toalha na cintura, lavando os pés das suas criaturas. Essa é uma cena para a gente pensar. Não é qualquer cena essa. É uma cena para a gente refletir. E pensar sobre o que eu tenho feito na minha vida. O que eu tenho feito nesse trajeto e nessa proposta, nesse desafio de seguir esse exemplo. O que eu tenho feito no sentido de ser humilde, como Jesus foi? Será que eu tenho conseguido ser? Eu quero deixar essa reflexão aí para você hoje, tá? Tende em vós, você que me escuta, você que me vê, que reine no seu coração o mesmo sentimento que reinou no coração de Jesus, o sentimento da humildade, o sentimento da renúncia em favor do próximo, em favor do amor, em favor do bem, né? Que você viva como Jesus viveu, que eu viva como Jesus viveu, que nós não vivamos para ser servidos, mas para servirmos ao nosso próximo. Que Deus abençoe, um forte abraço para você, um lindo dia para você e amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para o seu coração. Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.